Vegetarianismo e os ditadores da fé. Quarta parte. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Gênesis 18, versículos 1,278. 10º. Independente da situação ou do objetivo, não é pecado comer carne. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Êxodo 29, versículo 32. 11º. É pecado comer pão? Claro que não. O pecado consistiu no povo que chamaram o pão que Deus havia providenciado para eles de abominável. Este foi o grande motivo pelo qual eles foram mortos ao desejarem carne. Não foi a carne em si que acendeu a ira de Deus, mas sim, chamarem o maná de pão vil. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Números 21, versículo 5. 12º. João Batista não comia pão e nem bebia vinho, e os religiosos de seu tempo afirmavam que ele estava possesso por demônios. Veio Cristo comendo pão, comendo carne e bebendo vinho, e os mesmos religiosos o chamavam de glutão e alcoólatra. Quem conhece a palavra de Deus são pessoas sábias e jamais teriam a atitude destes religiosos. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7, versículo 33 a 35. 13º. Da mesma forma como Cristo viveu comendo carne, pão e bebendo vinho, seus discípulos da mesma forma. Os amantes da mentira chegaram ao ponto de afirmarem que era suco de uva. Disseram-lhe, então, eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Lucas 5, versículo 33. 14º. Caso seja pecado comer carne, por que Deus determinou que os corvos alimentassem o profeta Elias com carne e pão 2 vezes ao dia? Por que Deus não alimentou seu profeta apenas com pão? Os que pregam que é pecado comer carne e que só é salvo se deixar de comer carne, devem ter lido no livro do Conto de Fadas tal orientação. Na palavra de Deus não existe tal texto. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 1 Reis 17, versículo 6. 15º. Estas pessoas que creem na salvação por meio da abstenção de alimentos carne, eles julgam e condenam os que comem, afirmando que não há salvação para eles. Também condenam os que bebem um pouco de vinho sem se envolver com a embriaguez. Condenam as pessoas por não praticarem ou observarem as festas religiosas. Afirmam que as pessoas que não guardam o sábado é impossível serem salvas. Tudo isso era sombra das coisas futuras que, ao alcançarem a plenitude, perdem o valor. Devemos sim estar em busca de estarmos ligados ao corpo de Cristo e não devemos confundir com organização religiosa. Estas pessoas têm a pretensão de humildade e, quando confrontadas, elas mostram sua verdadeira personalidade por meio da ira, do ódio e palavras ásperas, baseando-se em visões supostamente reveladas de sua profetisa Ellen White. Na verdade, ela não viu nada do que é tido como visão, e por meio de comparações entre os escritos dela e de outros autores ficou provado que suas visões não passam de compilações e plágios, ou seja, visões falsas. Observando a vida destes ditadores religiosos que não passam de compreensões carnais. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2, versículos 16 a 18.
relação à saúde, mas no caso de saúde são casos individuais. Vou exemplificar. Você poderá comer feijão à vontade que não lhe fará mal, mas no meu caso eu não posso ter este privilégio porque tenho excesso de ferro no sangue, ou seja, para mim é veneno e para você é saúde. Esta doutrina que proíbe a abstenção de alimento carne é sem valor espiritual para a salvação e para Deus. Neste caso, os defensores da salvação por abstenção de alimento carne estão apenas satisfazendo seu ego e jamais a Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, versículo 20 a 23. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.